paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos a palavra que se encontra em Lucas, capítulo 19. O 1 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um pé de árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Meus irmãos, esse texto nos relata falando sobre Zaqueu publicano. Zaqueu, ele é um homem rico, ele é chefe, dos cobradores de imposto, mas que, com o passar do tempo, Zaqueu ele ficou iludido, Zaqueu ele ficou preso nas riquezas deste mundo, Zaqueu deixou-se levar pelo dinheiro e cada vez mais ele se envolvia, querendo mais e mais em termos de finanças, recursos deste mundo, em termos de bens materiais. Ele virou um ganancioso de uma certa forma, em termos do dinheiro, quanto mais tinha, mais queria. E ele começou a cobrar o povo, o imposto. Mas ele não cobrou aquilo que deveria ser cobrado. O que Zaqueu estava fazendo? Ele estava cobrando além daquilo que deveria ser cobrado. Ou seja, Zaqueu deveria cobrar, digamos, 10%, ele cobraria 20%. 10 ficaria para ele e 10 ele entregava, o povo de Roma, que ele trabalhava para os romanos. E com isso também o povo passou a desgostar de Zaqueu, porque Zaqueu ele não só cobrava o que deveria ser cobrado, ele cobrava a mais, além daquilo que era estipulado, que era devido a ser cobrado. E com isso Zaqueu passou a ser odiado, Zaqueu passou a ser desprezado, e Zaqueu passou a ser visto no meio da sociedade, da população, como ladrão. Porque quanto mais Zaqueu tinha, Zaqueu queria mais e mais. Ele virou ganancioso, ele ficou sendo movido pelo dinheiro. E com o passar do tempo, ele viu que ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas algo estava faltando na vida dele. Algo estava faltando na vida de Zaqueu, que o dinheiro não poderia comprar, que o dinheiro não poderia preencher, por mais que tinha tudo do bom e do melhor. A um certo dia, Zaqueu, ouviu dizer que Jesus estava passando por aquela cidade. Mas Zaqueu queria ver Jesus. Não sei se Zaqueu queria ver Jesus por uma curiosidade. Não sei se Zaqueu queria ver Jesus, se ele queria algo de Jesus. E diz aqui, em Zaqueu, capítulo 19, versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Zaqueu, ele quis ver Jesus. Acredito eu que Zaqueu, ele ouviu dizer que Jesus estava passando por aquela cidade, estava vendo cura, estava vendo milagre,
estava vendo transformação. E Zaqueu, por mais que tinha tudo, em termos de bens materiais, ele era rico, uma importante diante da sociedade, mas tinha algo que Zaqueu estava precisando. Eu acredito que ele queria estar vendo Jesus para suprir essa necessidade a qual ele precisava. Mas algo impedia para que Zaqueu estivesse vendo Jesus. Zaqueu ele procurou ver Jesus, mas a multidão foi um empecilho para que Zaqueu estivesse encontrando e ver Jesus. Mas mesmo assim, Zaqueu não desistiu, Zaqueu não desanimou, Zaqueu perseverou, porque Zaqueu colocou na mente dele: eu quero ver Jesus, não há nada que vá me impedir de ver Jesus. Porque Zaqueu ele estava tendo a oportunidade. Talvez aquela oportunidade seria única, né? Seria a última de ver Jesus. Mas o empecilho que teve foi a multidão, né? Até então eu imagino que Zaqueu tentou meia multidão chegar perto de Jesus, tentou ver Jesus, mas a multidão não deixava. Porque meia multidão, muitos queriam ver Jesus também, muitos queriam falar com o Senhor, queriam tocar, queriam pedir algo do Senhor. Mas a multidão impediu Zaqueu de estar vendo Jesus. O outro ponto também que eu tiro aqui, que impediu Zaqueu de estar vendo Jesus, foi o seu tamanho. Que a palavra do Senhor nos relata que a multidão estava impedindo Zaqueu, e também Zaqueu ele era pequeno. A sua estatura, né, impedia também que ele tivesse como ver Jesus. Zaqueu o quê? Pensou. Imagina que Zaqueu tinha pensado: quero ver Jesus. A multidão foi um empecilho. O meu tamanho está sendo um empecilho. O que eu vou fazer para ver Jesus? Eu não vou deixar Jesus. Se eu vim até aqui, eu estou determinado, quero ver Jesus, eu vou ver. Zaqueu ele correu, ultrapassou a multidão. E bem à frente da multidão, Zaqueu viu um pé de árvore, né? A figueira brava. Zaqueu pensou o quê? Jesus vai passar por aqui, então eu vou subir nesse pé de árvore e vou aguardar Jesus passar. Mas algo que me chama a atenção, Zaqueu não se preocupou com aquilo, com o que as pessoas iriam falar, com aquilo que o povo iria dizer, porque Zaqueu, como eu falei, né? Zaqueu é um homem rico, um homem importante diante da sociedade, mas ele não se importou. Ele só queria saber que ele determinou que iria ver Jesus, que queria ver e ele iria conseguir. Até então, Zaqueu subiu nesse pé de árvore, né? Da figueira brava, e esperou Jesus passar por ali. Quando Jesus estava se aproximando a esta árvore, esse pé de figueira brava, Jesus olhou para cima e viu Zaqueu ali, né? A Zaqueu, né, estava ali com o propósito de ver Jesus. E Zaqueu conseguiu ver Jesus. No 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Porque Zaqueu, mesmo fazendo as coisas erradas, Zaqueu ele estava sendo pecador, Zaqueu ele estava sendo ladrão, Zaqueu estava fazendo coisas assim absurdas diante do povo, diante de Deus. Mas o Senhor, mesmo até antes da gente abrir a nossa boca para falar, para pedir, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece o nosso pensamento. Imagine eu quando Jesus olhou para cima e viu Zaqueu naquela árvore, viu o coração de Zaqueu, porque Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu reconheceu que ele precisava da presença do Senhor, ele precisava mudar. E ele teve, acredito eu, que ele estava tendo um pouco de fé, que só Jesus poderia transformá-lo, só Jesus poderia mudá-lo, porque se ele continuasse do jeito que estava, o que seria de Zaqueu? Porque Zaqueu, acredito eu que Zaqueu não estava tendo amizade. Zaqueu estava sozinho, só com as riquezas. Mas a riqueza para ele não estava servindo de nada, porque mesmo rico, mesmo cheio de todas as coisas o qual ele tinha, ele sentia um vazio dentro dele, se sentia sozinho. E só o Senhor poderia preencher esse vazio o qual Zaqueu estava sentindo. Mas só ao Senhor olhar para Zaqueu, reconheceu e viu que Zaqueu estava disposto a mudar, estava disposto a fazer tudo aquilo que fosse necessário para que o Senhor estivesse vendo, para que o Senhor pudesse estar fazendo algo diferente na vida dele. Aí Jesus, né, falou aqui no 5, né, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe:
Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu até então estava imaginando só de ver Jesus, mas com a atitude de Zaqueu, de ultrapassar a multidão, de vencer a dificuldade, porque ele era pequeno, imagina a dificuldade também que Zaqueu teve para subir nessa árvore, nessa figueira brava. Ele venceu tudo aquilo qual estava sendo empecilho. Ele não queria saber do tamanho da dificuldade, do tamanho da luta que ele iria passar para ver Jesus, só queria saber que ele iria conseguir, porque ele determinou, ele perseverou. E o Senhor falou que Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, o Senhor falou para Zaqueu que era para Zaqueu descer depressa daquela árvore, porque o Senhor estaria na casa de Zaqueu naquele momento. Será que Zaqueu imaginava que Jesus estaria na casa dele? Até então Zaqueu só estava pensando em ver Jesus. Não foi só Zaqueu que viu Jesus, Jesus viu Zaqueu, Jesus falou com Zaqueu, Jesus esteve na casa de Zaqueu. Ali imagino eu que eles conversaram, que eles comeram junto. Engraçado, né? Por mais que Zaqueu estava sendo pecador, estava sendo errado, fez tudo o qual desagradava ao Senhor, mas quando houve arrependimento, o Senhor o viu, o Senhor esteve na casa dele, fez que houvesse mudança, e muitos começavam a murmurar, como diz aqui no 7, todos que viram isto murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Zaqueu era pecador, sim, mas Zaqueu ele teve um coração quebrantado, Zaqueu teve um coração disposto, Zaqueu ele se humilhou, Zaqueu ele se rendeu diante do Senhor, estava disposto de pagar o preço, de fazer tudo aquilo que era necessário para que houvesse a mudança. E quando Jesus virou para Zaqueu, falou que era para Zaqueu descer, que estaria na casa dele, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Imagina essa multidão, os pessoal que estava ali, quanto que não ficou com ciúmes, não ficou zangado, não ficou irado, dizer Zaqueu, o homem que fez tantas as coisas erradas, Jesus poderia estar na minha casa, e não vai estar na minha casa, vai estar com Zaqueu, com o pecador, tudo errado? Mas a palavra do Senhor diz aqui, né, que Jesus esteve na casa de Zaqueu. Mas será que aquele pessoal que estava ali, a multidão, realmente estava com o coração disposto a receber Jesus na casa dele, a ser mudado, a ser transformado, a se arrepender do pecado, a confessar para o Senhor? Ou será que aquela multidão estava querendo só o milagre, só receber a benção, mas não queria o abençoador na vida deles? Mas aqui ele quis realmente mudar, ele quis ser transformado. Diz aqui no 8: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado, ou seja, roubado, alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu, ele viu que ele tinha feito coisa errada e mesmo antes do Senhor perguntar ou falar, ele falou para o Senhor que ele estaria disposto de fazer aquilo que fosse para que ele viesse ser perdoado, né? Ele estaria disposto a devolver tudo aquilo que ele roubou das pessoas, porque Zaqueu roubou, tirou de muitos pobres. Zaqueu fez muitas coisas ruins a muitas pessoas, porque Zaqueu se deixou a ser levado pelo dinheiro. Mas aqui houve arrependimento. Ele virou para o Senhor e falou que estaria disposto a devolver 4 vezes mais tudo aquilo qual ele tinha feito àquele povo. Aí o 9 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aí muitas pessoas, né, quando ouviram dizer que Jesus estaria na casa de Zaqueu, começaram a murmurar, achando que Zaqueu não seria digno de receber Jesus. Mas o Senhor viu que Zaqueu realmente estava com o coração disposto a mudar. E que também diz, né, que o Senhor, ele veio buscar e veio salvar os perdidos. A palavra do Senhor diz também que o Senhor ele veio para os doentes, não para os sãos. O Senhor veio buscar aqueles que estão perdidos. Engraçado, né? Zaqueu tinha, digamos assim, tudo para dizer assim: eu tenho alegria, eu sou feliz,
eu não preciso de nada. Mas o principal, Zaqueu não tinha, que era a presença do Senhor. O principal, Zaqueu não tinha, que é a alegria, a paz que somente o nosso Deus dá. Ele tinha bens materiais, mas isso, com o tempo, ele reconheceu que aquilo nada vale. A palavra do Senhor diz também que nós não devemos acumular tesouro aqui na terra, onde traça e ferrugem corrói, né, e ladrão rouba. Nós devemos acumular esse nosso tesouro no céu, porque Zaqueu estava acumulando o quê? Tesouro na terra, onde poderia ser roubado, né? Ladrão poderia roubar, onde traça e ferrugem poderia acabar com tudo. Mas houve tempo, né, para que ele viesse se arrepender. E houve salvação naquela casa, diz a palavra do Senhor aqui. Quando Zaqueu ele reconheceu que somente o Senhor poderia fazer na vida dele. Ele falou para o Senhor tudo aquilo qual ele tinha feito. E houve salvação. Meus irmãos, eu vim falar para vocês neste momento. Não importa o tamanho do seu pecado. Não importa aquilo qual você já fez que desagradou o Senhor. Seja um roubo, seja um adultério, seja qual for o tipo do pecado. Mas quando há arrependimento, quando nós confessamos para o Senhor, quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Porque é que Zaqueu, ele se arrependeu daquilo qual ele fez. O Senhor conhece os nossos corações. Quando nós confessamos para o Senhor, e o Senhor vê que realmente houve arrependimento, ele vai nos perdoar. A palavra do Senhor diz aqui no 10, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido nas riquezas, estava perdido nas coisas deste mundo, que essas coisas deste mundo têm nada a nos oferecer, tudo é ilusão. Mas Zaqueu ainda houve tempo para que ele viesse acordar, para que ele tivesse caído na real, para poder reconhecer que aquilo qual ele estava fazendo, estava vivendo, é tudo ilusão. Ele precisava era estar perto do Senhor. E ele aproveitou a oportunidade que Jesus estava passando por aquela cidade. Jesus estava passando por Jericó. Como muitas pessoas aproveitou a oportunidade de ser curado, de ser liberto, de receber Jesus. Zaqueu jamais imaginava que Jesus estaria com ele na casa dele, comendo com ele, sentado ali poder conversar. Jamais Zaqueu imaginar isso. Mas Zaqueu aproveitou a oportunidade. Zaqueu venceu as barreiras, venceu a dificuldade, venceu tudo aquilo qual estava impedindo. Acho que foi fácil para Zaqueu? Não foi fácil, mas Zaqueu não se importou com nada. Com aquilo qual o povo ia falar e dizer, Zaqueu é isso, Zaqueu é aquilo. Zaqueu é um homem rico, um homem bem visto na sociedade, em cima de uma árvore. Ou seja, poderia ter dizer, Zaqueu pagando esse mico. Ele não se importou com nada disso que iria falar, que iria dizer dele. Ele só queria saber que ele determinou que queria ver Jesus, queria tocar no Senhor, que queria estar perto do Mestre. E assim ele conseguiu, porque ele determinou, ele perseverou e não desanimou quando houve a dificuldade, quando houve empecilho da multidão, do seu tamanho, tudo aquilo impedia. Houve dificuldade também para ele subir naquela o pé de figueira brava, mas ele determinou e conseguiu. Mas com isso tudo, ele teve vitória. Em Lucas 14, 11 diz que todo que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Zaqueu, ele se humilhou, por quê? Ele subiu naquela árvore e confessou para o Senhor tudo aquilo de errado qual ele fez, mas o Senhor exaltou Zaqueu, porque Jesus esteve na casa dele, porque Jesus o perdoou. E o melhor de tudo, houve salvação para Zaqueu, houve salvação na casa de Zaqueu. O Senhor transformou a vida dele. Tiago 4:10 também diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Ele se humilhou, ele se quebrantou, ele confessou e o Senhor o perdoou. Porque quando a gente fala para o Senhor aquilo que realmente estamos sentindo, aquilo que fizemos, e o Senhor ver que há arrependimento, o Senhor vai nos perdoar, o Senhor vai fazer. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28, diz também: e Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e desprezada, e aquelas que não são, para reduzir nada as que são,
Porque até então Zaqueu achou que era alguma coisa por ter dinheiro, mas depois ele percebeu que ele não era nada. Mas aqui eu estou trazendo para vocês esses versículos, está falando sobre humilhar, sobre sermos humildes, sermos pequenos, sermos simples, porque riqueza nada vale se a gente não tiver a presença do Senhor. O importante é a presença do Senhor, o importante é o Senhor fazer. E algo que me chamou a atenção também, né, foi que Zaqueu, a subir o pé de figueira bravo, né, o pé de árvore, ele subiu de um jeito. Ele subiu um homem mentiroso, ele subiu um homem pecador, ele subiu um homem sendo ladrão, porque ele subiu com a finalidade de ver Jesus. Mas quando ele desce da árvore, ele já desce um homem mudado, porque ao descer daquela árvore, o Senhor ouviu e o Senhor falou para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar em tua casa. Quando ele já desce o homem transformado, o homem que foi visto aos olhos do Senhor. E Zaqueu, ele se quebrantou. E nesse dia, né, a partir de então, houve uma aliança de Zaqueu com o Senhor. Porque quando nós nos encontramos com o Pai, porque quando nós temos encontro verdadeiro com o Senhor, não tem como a gente voltar às práticas pecaminosas, não tem como a gente voltar a fazer aquilo qual nós fizemos antes, porque se houve verdadeiramente, né, um encontro com o Senhor, não tem como a gente ser o mesmo, porque quando Jesus chega, há mudança. Quando Jesus chega, há transformação. Quando Jesus chega, aonde tinha as trevas vai ter que sair e a luz vai permanecer. Porque não tem como no mesmo lugar está as trevas e está a luz. Quando Jesus chega, as trevas têm que sair e ficar a presença e ficar a luz. Quando Jesus chega, o pecado vai ter que ser acabado, vai ter que acabar aquelas práticas pecaminosas, aquelas práticas desagradáveis ao Senhor. E vamos ter que fazer aquilo que agrada o Senhor, porque a presença do Senhor é forte, não tem como a gente ficar da mesma forma que era antes, assim como foi com Zaqueu. Quando Zaqueu teve um encontro verdadeiramente com o Senhor, Zaqueu recebeu em sua casa, Zaqueu não tinha como voltar, fazer aquilo tudo o qual ele fez antes. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, né? Diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, cearei com ele e ele comigo. Assim foi com Zaqueu. O Senhor viu que Zaqueu estava em cima daquele pé de árvore, a fim de vê-lo. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, assim como eu falei. E o Senhor, tipo, se bateu na porta de Zaqueu, e Zaqueu abriu e recebeu. E que nós possamos estar fazendo como Zaqueu, né? Somos pecadores, erramos sim, mas que nós possamos reconhecer o nosso pecado, o nosso erro, e confessar e falar com o Senhor. Porque o Senhor, ele não tem problemas com nós, que somos pecadores, que erramos, somos falhos sim. Mas sim, o Senhor, ele tem problema com o pecado. Porque se nós erramos e confessamos para o Senhor, ele vai nos perdoar. Mas que nós possamos a cada dia confessar o Senhor, falar com o Pai, tudo aquilo que temos feito, temos agradado, porque Ele irá nos perdoar. Mas não é porque também que o Senhor irá nos perdoar que nós vamos ficar pecando, 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 errando, 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 e dizer assim, eu vou errar, vou pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai me perdoar. Eu vou pecar, vou pedir perdão ao Senhor, Ele também vai me perdoar. Não, vamos errar e pedir perdão ao Senhor. E não voltar às práticas pecaminosas. Eu vou estar lendo também Ezequiel, capítulo 21, versículo 26, diz assim: Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema e remove a coroa. O que já não será o mesmo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Será exaltado o humilde e abatido o soberbo. Zaqueu, ele era soberbo. Se ele continuava do jeito que ele estava, ele iria ser abatido. Mas Zaqueu, ele resolveu que se humilhar, resolveu entregar diante do Senhor. Então o Senhor o exaltou. Porque diz aqui, né, repetindo, Tiago 4,10, humilhai-vos,
na presença do Senhor e ele vos exaltará. Meus irmãos, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um de vocês através dessa palavra. Zaqueu, um homem rico, um homem bem visto na sociedade, mas porém encontrava, dentro dele um vazio. Faltava algo importante que as riquezas, os bens materiais não poderiam suprir. Mas houve tempo para que Zaqueu viesse se arrepender e houve salvação na casa de Zaqueu. Não chegou a salvação só para ele, mas sim chegou a salvação para a casa de Zaqueu. E que nós possamos estar sendo Zaqueu. E estar sendo Zaqueu não está se envolvendo com as coisas deste mundo, com dinheiro, com ganho, com luxo. Precisamos do dinheiro sim, mas que o dinheiro não venha estar em primeiro lugar em nossas vidas, mas sim que o Senhor possa estar em primeiro lugar em nossas vidas, porque só o Senhor pode suprir vazio, só o Senhor pode abençoar a nossa casa, a nossa família, só o Senhor pode fazer que viemos ser prósperos, mas primeiro devemos buscar o reino de Deus e tua justiça, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Zaqueu, ele se humilhou. Zaqueu, ele confessou para o Senhor aquilo qual ele tinha feito. E o Senhor ouviu e reconheceu que ele estava arrependido e houve salvação na casa de Zaqueu. Que o Senhor esteja falando com cada coração, que o Senhor possa nos encontrar cada um. Deus abençoe e fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.